João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Louvado seja o Senhor. Então, esta é a palavra que nós queremos que você fique com ela guardada dentro do seu coração. Esse texto nos fala sobre a situação de sermos honrados e recompensados por Deus por servi-lo, por servir a Jesus e por estar guardando a sua palavra. A Bíblia nos fala em Lucas, no capítulo 19, como também em Mateus, no capítulo 25, nós encontramos nesses dois textos duas parábolas. A parábola dos talentos e a parábola das minas. Na parábola dos talentos, nós encontramos que o Senhor saiu, não é? E antes da sua viagem, ele fala para os seus servos que vai deixar 5 talentos com um, 2 com outro e 1 com a outra pessoa que estava lá. E conta-nos que esse Senhor regressa, e quando ele regressa de viagem, aquele que tinha 5 talentos, ele diz: Senhor, está aqui 10 talentos, eu granjeei e tem mais 5. O que tinha 2, apresentou mais 2 e disse: olha, Senhor, eu trouxe mais 2 talentos, porque eu granjeei, e então está aqui mais 2 talentos, além do que o Senhor já tinha me concedido. Mas tem uma curiosidade: o que recebeu somente 1 talento, ele enterrou aquele talento na areia, não é? Com a seguinte desculpa: eu sabia que o Senhor é duro e que o Senhor colhia aonde não tinha semeado e ajuntava aonde não tinha espalhado, então eu enterrei o talento aqui. Semelhantemente, Jesus conta outra parábola, que é a parábola das minas, não é? Que também as pessoas recebem 5 minas, não é? 2 minas e recebe 1, e procedem da mesma forma. Quem recebeu mais, granjeou e tornou duplicado. Quem recebeu 5, quem recebeu 2, mas aquele que tinha recebido somente 1, enterrou guardou aquela mina em um lenço. E quando o Senhor chegou, ele justificou dizendo o seguinte: eu sabia que o Senhor era rigoroso, e por essa razão eu guardei, toma aqui o teu talento. Essas duas parábolas nos mostram, não é, as posturas em servir a Deus. A condição que cada pessoa no reino de Deus assume. Aqueles que receberam mais poderiam ter se acomodado e ter dito: olha, eu já recebi 5, se eu devolver 5 está muito bom. O que tinha recebido 2 minas podia ter dito simplesmente: não, vamos guardar aqui, já recebi 2, entrego 2. Né? Mas eles tiveram a preocupação de multiplicar, tiveram a preocupação de aumentar, tiveram a preocupação de não devolver com prejuízo aquilo que tinham recebido. Mas aquele que tinha recebido somente 1, esse sim, ele enterra ou ele guarda e não multiplica os talentos. E isso nos traz em Mateus, no capítulo 25, versículo 21, o versículo diz lá que no pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei para aqueles homens, não é? Mas também nos mostra nesse texto que aquele que tinha recebido só 1 talento, aquele que tinha recebido só 1 mina, aquele não multiplica, aquele não aumenta, aquele não torna próspero aquilo que tinha recebido. E nós podemos depreender desse texto de Mateus capítulo 25, que essa situação também acontece muitas das vezes com a vida cristã. Quantos irmãos na igreja, eles dizem assim o seguinte: olha, quando eu for um cantor renomado, eu vou trabalhar
e cantar fervorosamente para Jesus. O outro diz assim: quando eu for um pregador renomado, quando eu souber pregar muito bem, eu vou ser um pregador eloquente, arrebatador de multidões. O outro diz: olha, quando eu for pastor, eu vou visitar os novos convertidos, visitar os afastados, desviados, vou visitar aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo, porque então eu serei um pastor e então eu terei essas atividades. Amado, a Bíblia diz que o texto nos conta que Jesus diz: fostes fiel no pouco. Até Jesus antecede dizendo assim: bom está servo fiel, porque no pouco fostes fiel, no muito eu te colocarei. Mas Jesus fala isso para o que recebeu 5 talentos, Jesus fala isso para o que recebeu 2 talentos, e Jesus fala isso para o que recebeu 1 talento. Ele diz: olha, no pouco fostes fiel, mas quando chega naquele que não multiplicou, ele diz: olha, no pouco não fostes fiel. Aquele homem, ele não trabalhou o pouco que tinha recebido. E aí eu quero depreender desse texto o seguinte: se você é um crente, simplesmente membro, se você é um congregado, se você é um novo convertido, se você é um auxiliar, um diácono, se você é um presbítero, multiplique o talento que Deus te deu, multiplique o cargo, multiplique a honra, multiplique a oportunidade, multiplique a atividade, multiplique na comissão, multiplique no serviço, multiplique aonde você está colocado. Se você é o porteiro da igreja, faça a melhor portaria possível, porque se você for fiel no pouco, no muito o Senhor há de te colocar. Ah, mas eu só sou o zelador da igreja. Seja o melhor zelador, faça a melhor zeladoria que você puder na igreja. Ah, mas eu simplesmente cuido de um departamento, quem sou eu? Faça a melhor coordenação naquele departamento. Empenhe-se, trabalhe, gaste-se, use o seu tempo, use o talento, porque nós haveremos de prestar conta com aquele que nos emprestou os talentos, com aquele que nos emprestou as minas, aquele que deixou empenhado conosco estas riquezas, que aqui no texto, louvado seja o Senhor, fala de riquezas materiais, mas a conotação do texto de Mateus capítulo 25 e o texto de Lucas 19 é que aquilo ali são riquezas espirituais, são atividades no serviço de Jesus, porque o tema que nós estamos pregando nesta noite é a recompensa de servir a Jesus. Então, se você recebeu dons, se você recebeu talentos, se você recebeu cargos, se você recebeu oportunidades, se Deus te entregou um ministério, se Deus te entregou ali uma oportunidade de cantar, de pregar, de estar à frente de qualquer que seja a atividade na sua obra, entenda, o Senhor vai pedir conta, entenda, o Senhor vai requerer no dia e no momento certo, Ele virá, Ele vai voltar para ajustar com cada um de nós. E é muito importante que sejamos fiéis no pouco. É muito importante que multipliquemos aquilo que temos. Você começou uma jornada na fé, não se contente em ser um crente mero de banco. Não se contente em fazer as mesmas atividades 1 ano, 5 anos, 10 anos, não. Queira crescer, queira aperfeiçoar, faça cursos, faça aprimoramento, procura aprofundar na Bíblia, procura conhecer as Escrituras, aumente o nível de oração, aumente o nível de vigilância, aumente a busca pelos dons espirituais. Se você fala em língua, procure falar em variedades de língua. Se Deus já te entregou o dom de profecia, procure buscar o dom para fazer maravilhas, para fazer cura, para fazer prodígio. Se Deus te entregou autoridade contra os demônios, procure também conhecer a ciência da palavra, procure conhecer as revelações que os dons do Espírito Santo entrega a cada um de nós.
Não se limite àquilo que você começou. Procure servir cada vez melhor ao Senhor Jesus. Procure servir cada vez mais pleno, cada vez com mais vigor, cada vez de forma a agradá-lo, sempre cada vez de forma a fazer com que a obra e o nome do Senhor seja glorificado. Então, esse texto nos chamou bastante atenção, porque o tema é recompensas de servir a Jesus. Então procure fazer de tal maneira que você escute aquela palavra: está bem, servo bom e fiel. No pouco tu fostes fiel, no muito eu te colocarei. Não é? Então também entendemos em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, como recompensa daquele que serve a Jesus, nós encontramos que toda a ferramenta, toda a artimanha preparada contra ti, forjada contra ti, a arma preparada contra você não vai prosperar. Por quê? Porque o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai te conceder que você seja recompensado, porque é um servo fiel, porque serve a Deus fielmente. E por servir ao Senhor, o Senhor vai te recompensar e te guardar, né, da arma forjada, da arma preparada, não é? Da arma articulada contra você. Deus vai te guardar, vai te dar a proteção necessária, porque o texto de Isaías 54, versículo 17, nos diz que toda língua que se levantar contra você em juízo, você vai condená-la, porque é uma das recompensas que nós estamos aqui delineando, estamos aqui explanando de servir ao Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus disse: já não vos chamarei mais de servos. Uma outra recompensa que nós encontramos é a recompensa de ser honrado. Louvado seja Deus. Nós encontramos que o Pai honra, mas encontramos aqui também o Senhor Jesus dizendo, não é, que nós não seremos mais chamados simplesmente de servo, mas seremos chamados de amigo. E é uma das recompensas que aquele que serve ao Senhor tem. Na verdade, o servo sabe muita coisa do seu Senhor. O servo conhece a rotina, conhece o modus operandi, não é? Conhece a forma de viver do seu Senhor. Mas o servo não conhece os segredos, os servos não conhecem os mistérios. O servo, muitas das vezes, não tem acesso às chaves dos tesouros, não tem os segredos na sua mão. Mas Jesus diz: olha, desde agora eu não vos chamarei mais de servo, mas eu vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas ao amigo ele tudo declara. Jesus quer, no relacionamento do seu serviço com ele, que você sirva-o como amigo, que você sirva-o conhecendo a sua intimidade, conhecendo os seus segredos, que, diga-se de passagem, são profundos, não é? São mistérios profundos. Paulo escrevendo, ele diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado, quer dizer, que Deus tem reservado, que Deus tem deixado em segredo para aqueles que o amam. E estas coisas são para os amigos de Deus. A Bíblia nos fala sobre muitos homens que foram amigos de Deus, eram tão amigos de Deus, tão próximos de Deus, que Deus os conhecia pelo nome. Quando Arão se levantou contra Moisés, Deus disse a Arão uma coisa: Arão, por que você e Miriam se levantaram contra Moisés? Vocês não sabem que Moisés é meu amigo? Eu falo com Moisés cara a cara. E o nome de Moisés era citado. E ele diz assim: eu conheço a Moisés pelo nome. O nome de Moisés era citado no céu.
Jesus não conhecia a Moisés de qualquer forma, não. Ele conhecia com intimidade. Moisés era próximo, Moisés era amigo, Moisés era íntimo de Deus. E Deus está dando uma declaração para Arão, uma declaração para Miriam a respeito de Moisés. A Bíblia nos fala que Deus conhecia a Daniel pelo nome, amigo de Deus. Deus conhecia a Noé pelo nome, amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus conhecia a Abraão pelo nome, Abraão, amigo de Deus. E a Bíblia diz que Deus conhecia a Melquisedeque, que Deus conhecia a Elias, que Deus conhecia a Enoque pelo nome, a ponto de Deus levar em arrebatamento a Elias e desaparecer com Enoque para a glória. Homens que foram amigos de Deus. Por isso Jesus diz: olha, a partir de agora eu não vos chamarei mais simplesmente de servo, mas eu vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas ao amigo ele tudo declara. Você que está escutando essa palavra, ande num relacionamento mais próximo com Deus, ande numa intimidade mais próxima com Deus, procure conhecer os mistérios, procure conhecer os segredos, procure conhecer a intimidade de Deus, porque foi isso que Moisés queria, a ponto de Moisés, de tão relacionado com Deus estava, que ele chegou a dizer uma coisa: Senhor, deixa-me ver a tua face. Senhor, eu quero te enxergar cara a cara. E Deus disse: olha, Moisés, isso eu não posso fazer com você, porque não há homem que me olhando cara a cara permaneça vivo. Mas eu vou fazer uma coisa, Moisés, fica na penha, eu vou te colocar na fenda da penha e vou passar rapidamente e você vai me ver pela silhueta quando eu passar. E a Bíblia diz que a intimidade era tão grande que Deus apanha Moisés e o coloca na fenda de uma rocha. E quando Deus rapidamente passa na frente da rocha, ele só exclama e diz: Yahvé. E Yahvé quer dizer Senhor Jeová, era o que ele pôde dizer, porque a glória e a magnificência do Senhor em majestade passou diante de Moisés. Isso é reservado aos amigos, isso é reservado aos íntimos, isso é reservado a quem tem plena comunhão com o Senhor. Por isso Jesus disse: vem para o meu círculo de amizade, por isso vem para o meu círculo de intimidade. Outra hora, Jesus diz: olha, esses segredos eu não pude falar para os escribas, e nem também pude declarar aos fariseus, porque eles não entendem estas coisas, mas a vós é dado entender o mistério do reino dos céus. É para você que Deus entrega a chave, é para você que Deus entrega os códigos, é para você que Deus entrega as senhas, é com você que Deus quer conversar na madrugada, que Deus quer conversar na consagração, que Deus quer falar com você e te mostrar mistério, mostrar segredo, como ele mostrou para Daniel, como ele mostrou para João, como ele mostrou para Paulo. Ele quer mostrar para você e quer mostrar para mim. Basta chegarmos ao Senhor, basta termos uma grande intimidade com Ele. Por isso João, capítulo 15, versículo 15, diz que uma das recompensas de servir a Jesus é se tornar amigo dEle, não é? Se tornar íntimo dEle e também do Pai. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Louvado seja Deus. Outra recompensa de honra ao que serve a Jesus. Ele diz: olha, se alguém me segue, meu Pai vai amá-lo. Meu Pai vai torná-lo um pupilo. Meu Pai vai torná-lo um alvo do seu amor. E ainda complementa dizendo: olha, nós viveremos para Ele.
é amado de Deus, Deus vive para os que o servem, o servo fiel, porque tem diferença, né? Entre o servo fiel e o servo que não é fiel. E o texto nos diz que se for fiel, servo fiel, a recompensa vai ser amado pelo Pai, a recompensa vai ser que Deus vai viver para ele, e a Bíblia diz que o Pai e Jesus fará morada nele. Aqui está uma diferença muito grande. O Senhor não vai passar de vez em quando na sua vida, se você servir fielmente ao Senhor. A recompensa será a de estar como morada de Deus. Quando Jesus diz faremos moradas nele, é porque o texto que Paulo nos conta, que nós somos templo do Espírito Santo, nos revela que Deus, ele trabalha para fazer uma casa dentro da sua vida, para fazer um lar no seu existir, para fazer morada dentro da sua vida. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus dizendo no capítulo 14 de João: e nós faremos moradas nele. Você quer ser morada de Deus? Você quer ser edifício de Deus? Você quer ser casa de Deus? Você quer ser abrigo e templo do Espírito Santo? Sirva ao Senhor fielmente. Seja o servo fiel, porque para aquele que granjeou talentos, 5 talentos, para aquele que granjeou as minas, as 5 minas, o Senhor disse: servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, no muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Quer dizer, honrou e recompensou aquele que tinha servido fielmente. Você quer agradar a Deus? Ele quer morar em você. E quando o Senhor faz morada em cada um de nós, nós nos tornamos casa de Deus. Nós nos tornamos habitação de Deus. É por isso que o crente, ele não é dono mais da sua vida. O cristão não faz mais o que quer, não fala mais o que quer, não vive da maneira que quer, porque ele é morada de Deus, ele é morada do Espírito Santo. Então a sua mão pertence a Deus, os seus olhos pertencem a Deus, os seus pés não podem pisar em qualquer lugar, porque os seus pés agora pertencem a Deus. A sua mente tem que ser uma mente frequentada por Deus, frequentada pelo Espírito de Deus. A sua boca não fala mais o que quer, a sua boquinha santa é boca de Deus. Então não pode ter piadas, anedotas, malícia, não pode ter pecados, porque o Senhor Jesus está dizendo: aquele que me serve, o Pai vai amá-lo, e nós vamos, louvado seja o Senhor. O texto ainda acrescenta e diz: nós vamos viver para Ele e vamos fazer moradas nele. Então Deus quer morar em você. Deus quer habitar na sua vida. Deus quer que você seja o veículo que carregue Ele para onde você for. Ele quer ser seu amigo íntimo, mas Ele também quer morar dentro da sua vida. E aí é que acontece aquilo que o Salmo 91 nos fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando Deus habita em você, Ele te esconde num esconderijo seguro. Ele te guarda. É por isso que Ele diz: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque quando você vai passando, e os demônios, que são potestades do ar, olham para você e dizem: vamos jogar aquele carro contra ele e vamos matá-lo. Vamos derrubá-lo para que ele caia desta rua, lá no penhasco lá embaixo. Vamos envenená-lo. Desloca alguém para assaltá-lo. Quando o diabo planeja isso, que quer chegar próximo de você, a Bíblia diz que o Senhor alvora a bandeira. E ainda que ele venha por um caminho, a Bíblia diz que o inimigo voltará por 7 caminhos. Ainda que ele venha como torrente de água, ele será repelido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque você é a
casa de Deus. E quando os demônios olham para você, quando olham para a sua vida, eles sabem que você está escondido dentro do esconderijo do Altíssimo, e que você está amparado pela sombra do Onipotente e pode descansar em paz. Por isso que você tem proteção de Deus, mas você não pode tosquenejar, você não pode tripudiar, você não pode prevaricar quanto ao serviço que você deve prestar ao Senhor. Porque se você prevaricar, você sai da posição de morada e de habitação de Deus. Por isso, o texto em Apocalipse nos diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. A recompensa de servir a Jesus é receber o galardão segundo as suas obras. Aonde você estiver, lembre-se dessa palavra: há uma recompensa em servir a Jesus. E o servo fiel é recompensado, e o servo fiel recebe a honra do Senhor. Assim sirva ao Senhor, como aqueles homens que receberam 5 e 2 talentos, 5 minas e 2 minas. Sirva ao Senhor com o espírito multiplicador. Se você ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus esse ano, esse mês, não termine o ano, não termine o mês sem se esforçar. Ah, pastor, mas o ano passado eu conduzi 10 pessoas para Jesus. Mas esse ano, quantas pessoas você já levou para Jesus? O servo bom, o servo fiel, é aquele que multiplica o talento. Se você conseguiu conquistar para Jesus, para Deus, 10 vidas no ano passado, nesse ano conquiste 20. No ano que vem, conquiste 40. Trabalhe para o Senhor mais cada vez. Ah, pastor, mas eu só vou para a igreja e vou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Procure vir 4. Ah, pastor, mas eu só consigo ler 10 capítulos da Bíblia por ano. Não, irmão, procure ler 30, procure ler 50, procure ler a Bíblia toda. Multiplique o talento que Deus te entregou. Há uma recompensa para o servo bom e fiel. Há uma recompensa para o servo que trabalhou honestamente, que trabalhou verdadeiramente. Então, amado, aonde você está, na sua cidade, sirva a Deus como Moisés serviu. Aonde você está, na sua cidade, sirva a Deus como Paulo serviu. Sirva a Deus como Daniel serviu, que eles serviram ao máximo que podiam. Eles foram ao limite, eles foram até a própria vida, eles não negaram para poder agradar ao Senhor. Por isso Paulo diz, que ainda não alcancei o alvo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esta soberana vocação de Paulo, ele explica mais à frente, era agradar ao Senhor em perfeição. Ele disse: ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. E o alvo de Paulo era ser perfeito. O alvo de Paulo era servir ao Senhor da melhor maneira possível. Era poder apresentar para o Senhor no último dia aquilo que de melhor ele pudesse. E não aquilo simplesmente, que o descanso, aquilo que a tranquilidade poderia oferecer ao Senhor. Não, ele queria granjear os talentos. Ele queria multiplicar aquilo que Deus tinha entregue a ele. Assim sendo, Deus te abençoe, Deus te fortaleça e esta palavra guarde no seu coração. Há uma recompensa em servir ao Senhor. Então sirva-o da melhor maneira possível.